para Fã do Esporte, estamos chegando com Copa do Brasil neste Sport Center. O Palmeiras passa, mas não foi tranquilo não. Botafogo segurou o Verdão, quase machucou o Alviverde. Foi 0 a 0. A gente tá vindo para debater esse jogo. Marcela, Rafael, enquanto já temos MM no ar. Muito boa noite. Simbora, Marcela. Boa noite. Simbora, Mota. Boa noite para os Sonhos de Esportes e também para os nossos comentaristas. André Kfouri e Gustavo Zupac por aqui. André Kfouri, muito boa noite. Começo com você, então. Esse jogo do Palmeiras morno, sonolento, 0 a 0, que garantiu a classificação, é verdade, mas é sempre aquele Palmeiras que a gente espera muito mais, né? Boa noite a todos, nossos amigos e amigas, claro. É um jogo em que o Palmeiras controlou, tentou não se expor, não forçou tanto, não foi uma exibição, bem longe disso. Também não foi também, em nenhum momento, aquele jogo que a gente pode falar, olha, o Botafogo quase marcou, teve uma chance, uma oportunidade, que o gol poderia ter saído. Seria um gol com capacidade para mexer no confronto, né? Porque o Palmeiras venceu por 2 a 1 em casa na semana passada. Mas o Palmeiras segue, na soma dos 2 jogos foi claramente melhor. Não foi uma noite tão brilhante dos meninos do Palmeiras, né? O Endrick, que está se despedindo, e o Estevam, que se despedirá em algum momento no ano que vem. Mas eu não sei se eles precisariam ter saído do jogo. Eu fiquei com a impressão que no momento em que aconteceram as substituições, os 2 meninos estavam começando a esquentar. Mas quem sabe disso, evidentemente, é o treinador. Tem coisas pela frente aí para ambos, né? E o Abel vai dosando as cargas de cada um. No final, 0 a 0 é mais ou menos o destino que o jogo tomou, porque o Botafogo não teve forças para mudar isso. Essa foi a chance no finalzinho do Luiz Guilherme. Ele dribla 2 jogadores, entra na área. Fiquei com a impressão que o gramado atrapalhou ali, a bola subiu um pouco na hora da finalização. Bela quicada. Mas foi uma jogada muito bonita desse rapaz, que é outro talento que o Palmeiras tem. Ele é muito habilidoso, driblador. E é claro que o Palmeiras mereceu a classificação, segue na Copa do Brasil, numa noite que talvez a grande expectativa e a grande notícia venha da declaração do Abel. Daqui a pouco a gente vai poder abordar esse tema aqui a respeito do pré-contrato, que existe, não existe, a multa que foi paga, não foi paga, o Al-Sadd, o Palmeiras e a poesia portuguesa, porque também nós temos aqui essa opção de tratar da cultura, que é muito importante. Daqui a pouco a gente mostra essa cultura também. E essa poesia do Abel, será que ele chegará também? Sério, não é brincadeira. Assim? É verdade. Daqui a pouco a gente coloca aí para vocês as aspas do Abel antes da partida. Gustavo Zupac, foi aquele jogo de controle de carga? Até parece que os próprios jogadores falaram, olha, vamos organizar aqui, vamos nos controlar aqui, porque a gente vai estar nas oitavas da Copa do Brasil? Boa noite, Marcela. Boa noite, companheiros fã de esporte. Não sei se foi um jogo de controle, porque a margem era muito pequena. Então, você controlar uma vantagem de 1 gol só, é você colocar isso em risco em uma escapada. Eu, sinceramente, acho que o Palmeiras não conseguiu produzir mais. É claro que se o Palmeiras precisasse da vitória, possivelmente o time teria um outro ímpeto para o jogo, teria um giro um pouco mais rápido. Mas o Palmeiras não foi bem. Foi um jogo muito pouco inspirado, muito pouco criativo da equipe do Palmeiras. No primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras foi dar o seu primeiro e único chute da primeira etapa com 43, num chute torto do Estevam. O Palmeiras foi acertar o gol do João Ricardo na segunda etapa. E como disse o André, isso não quer dizer que o Botafogo pressionou. Por exemplo, ontem a gente falou aqui sobre a derrota do Galo para o Sport, porém, classificação. No jogo do Galo, o Sport pressionou e mereceu uma vitória larga. Teve a vitória magra. O Botafogo também não conseguiu jogar. E o Botafogo é da mesma divisão do Sport, embora o Sport seja melhor. Então foi um jogo ruim como um todo, em um gramado também ruim. Concordo com o André quanto à questão dos meninos, especialmente do Endrick. O momento em que ele saca o Endrick, eu imaginei que ele fosse sacar o Rafael Veiga, que estava muito apagado, e o Luiz Guilherme gosta de jogar na função do Rafael Veiga. E esse trio, Luiz Guilherme, Estevão e Endrick juntos, foi o trio que deu uma bagunçada e uma clareada naquela virada espetacular do Palmeiras em Quito contra o Del Valle. Então, quando eu vi o Mike e o Luiz Guilherme para entrar, eu imaginei que ele fosse tirar de fato o Estevão para colocar o Mike, mas que ele fosse sacar o Veiga. O Endrick estava no momento de crescimento, penúltimo
péssimo jogo a princípio do Endrick pelo Palmeiras, é de fato um ritmo de despedida. Mas assim, o Palmeiras não precisou jogar mais, então jogou o que precisava, levou o resultado que precisava, avança na Copa do Brasil, mas eu imagino que o Abel, que muitas vezes é muito transparente em relação ao sentimento dele do jogo, acho que ele vai tocar nesse ponto, que hoje o Palmeiras não entregou aquilo que ele e Abel imaginava que o Palmeiras pudesse entregar. André, a gente tem alguns pontos, alguns jogadores abaixo, como disse o Zupac, né? Obviamente, quando um time não tem uma boa performance, não dá para elencar 1, 2, né? Claro. É um todo. Mas quem te chamou mais atenção nessa escala de abaixo, talvez não só pegando esse jogo, mas de um momento que talvez não esteja nesse ritmo? Entre os dois? Não, entre todo mundo? Lado ao viver. Ninguém me chama a atenção por não estar bem. A gente tem visto, e isso tem sido um assunto debatido já, que o Gustavo Gomes, em determinadas situações, não tem mantido o nível que ele acostumou a torcida do Palmeiras a ver, a todos nós, e muito provavelmente isso tem relação direta com determinados esquemas de marcação usados pelo Abel, em que às vezes o Gomes é obrigado a perseguir jogadores. Isso aconteceu no primeiro jogo entre Palmeiras e Botafogo. No lance do segundo gol, aí tem uma pegadinha muito bem explicada pelo Fernando Praz no comentário a respeito do gol. Se o fã de esportes lembra, o gol do Botafogo no Allianz Parque é uma situação na qual o Gomes sai para perseguir e no domínio de bola ele perde a jogada. A jogada segue, tem um drible dentro da área, um belo gol do jogador do Botafogo. O Praz explicou bem na transmissão que o jogador, na verdade, erra o domínio. Ele domina a bola de costas para o Gomes do jeito que ele não queria fazer e o Gomes acaba levando um drible que é um drible involuntário. Mas a situação, no contexto que eu mencionei, é uma dessas que tem colocado o Gustavo Gomes, que sempre teve com a camisa do Palmeiras, quase sempre, atuações muito acima da média. A gente falou há pouco tempo a respeito de ser um jogador que tem padrão internacional, embora já tenha estado, né, e depois saiu da Europa. Mas talvez, hoje, por exemplo, eu não tive a atenção chamada por ninguém que tenha tido uma atuação muito abaixo do que é o normal. O Palmeiras jogou ali nos 60%, 65% daquilo que é o seu potencial. E eu não estou nem falando de atuações brilhantes, estou falando do que é o normal competitivo de uma equipe que há muitos anos vem aparecendo e bem em quase todas as competições. Ô Zupa, mas o Veiga não é esse jogador que está um pouco abaixo, mas não é de hoje. E aí uma partida como essa, contra o Botafogo, fica todo mundo naquela expectativa, olha, ele vai voltar a jogar esse futebol e não é isso que a gente viu mais uma vez? Ele não está conseguindo até aqui reencontrar o seu nível padrão, o nível que ele está acostumado a jogar e que a gente está acostumado a esperar dele. Existem 2 pontos fora dessa curva, que foram os 2 jogos contra o Liverpool pela Conmebol Libertadores. No jogo aqui de São Paulo, ele contribuiu com 3 assistências. Acho que não existe um termo para hat-trick de assistências, mas ele fez isso aí. E no jogo lá de Montevidéu, na semana passada, ele fez 2 gols. Né? Então, assim, os jogos contra o Liverpool foram os jogos bons do Veiga nesse recorte um pouco mais amplo. No mais, ele está com dificuldade de entregar o jogo que ele faz. E o Veiga não é aquele cara, aquele meia pensador do passe, não é. Ele é um meia de chegada. Ele é um cara que verticaliza o jogo, é um cara que faz gol, que pisa na área, que bate falta muito bem, que bate pênalti muito bem. E ele está um pouco abaixo mesmo. E a explicação para isso já foi mudança tática, quando o Abel usou o Veiga um pouco mais como um meia, um pouco mais pela esquerda, mas agora ele está jogando mais no espaço dele, alternando com o Endrick, né? Porque eu gosto quando os dois jogam juntos, porque o Endrick volta muito. O Endrick não gosta de ser um 9 referência. E aí o Veiga ocupa esse espaço. E quando o Endrick está mais por dentro, o Veiga passeia um pouco mais próximo da direita, onde está o Estevão. Mas não é o Rafael Veiga no melhor nível. Por exemplo, o Veiga era um cara que a gente imaginava, dentro desse momento de seleção brasileira, que o Dorival passa a olhar um pouco mais para o futebol jogado aqui, que o Veiga, enfim, pudesse ser reconhecido pelo que ele vem fazendo há muito tempo. Mas não é um grande momento técnico dele, e acho que por isso também ele fica um pouco mais à margem dessa discussão. Claro que a gente está esperando as entrevistas, a gente tem vários assuntos para ir fatiando esse jogo, mas foi citado aqui o Endrick também, quando o Zupac falava sobre as substituições e tudo mais, e ele está nessa regressiva
André, de saída e com adiamento de partidas do Brasileirão, o número que era X foi para X-2 por enquanto. Eu queria que você falasse um pouco do que isso pode gerar para um jogador. Assim, a gente costuma falar sobre estreias, mas não é sempre que a gente tem um jogador com uma despedida que você sabe quando vai acontecer. Você acha que isso pode ter o seu peso? Aconteceu com o Vinícius Júnior no Flamengo, né? Com o Gabriel Jesus no próprio Palmeiras. E assim, o Gabriel foi para o Manchester City, depois, evidentemente, para o Arsenal, teve passagens pela seleção brasileira, foi a 2 Copas do Mundo. E muita gente talvez se esqueça que ele jogou um campeonato brasileiro que o Palmeiras venceu, negociado com um time da elite do futebol mundial, e a forma como ele disputou o campeonato até o último jogo foi a mesma, talvez até dando a impressão de que a negociação dependia de boas atuações dele até o final, quando ele já estava negociado, garantido, dinheiro no bolso e seu futuro já escrito, né? O Gabriel se comprometeu com o Palmeiras até o último jogo, é o que o Endrick está fazendo. Eu lembro quando o Vinícius Júnior iniciou esse processo de despedida do Flamengo, últimos jogos, havia esse clima de despedida cada vez que o Flamengo jogava e ele entrava em campo. Eu acho que é isso que vai acontecer com o Endrick. Embora a notícia seja conhecida, né, debatida, todo mundo já sabe há muito tempo que ele vai jogar no Real Madrid, né, já se comenta, os jogadores brasileiros que jogam no clube espanhol, o treinador que vai contar com mais um brasileiro a partir da próxima temporada. Acho que na cabeça dele isso está muito bem resolvido, ele continua jogando e jogando bem, mas com menos jogos disponíveis para ele aparecer, o torcedor também vai já se acostumando com o dia em que ele não estiver. É uma pena, mas ao mesmo tempo é o normal. Enquanto a gente está conversando aqui sobre o Endrick, que está quase indo embora, o Estevão está praticamente negociado com o Chelsea, só que ele só vai depois da Copa do Mundo, né? Só vai no ano que vem, no segundo semestre. O menino tem 17 anos, também está indo embora. A despedida dele talvez já deva começar já, porque daqui a pouco também não terá tantos jogos à disposição dele.